Ora bem, então vamos lá à terceira e última parte desta aula, dedicada muito dedicada ao RISC-V, e nomeadamente ao formato de instruções do RISC-V. Já falámos das instruções do tipo R, das instruções do tipo I, agora vamos falar das instruções do tipo S. São do tipo S porque são instruções para são instruções do tipo store. E por essa razão nós vamos fazer uma pequena diversão agora para as instruções de acesso à memória. Não falei muito, falei um bocadinho quando falei da instrução load, e agora vou falar um bocadinho mais, para dar um bocadinho mais de contexto que ainda não dei. Portanto, como vocês sabem, o RISC-V tem duas instruções de transferência de dados para aceder à memória. Portanto, carregar uma palavra de memória ou armazenar uma palavra em memória. Portanto, as instruções load word ou store word. Ok? Um, os dados que estão localizados uh, uh, quando estamos a fazer um load word, o que estamos a fazer é ir buscar os dados que estão em memória, portanto, neste caso, no endereço base S3 mais 4 bytes para o registro T0. No caso do store word, estamos a tentar, queremos armazenar o que está no registro T0, a palavra que está no registro T0, para a localização indicada pelo endereço S3 mais 8 bytes. Ok? É isso que este exemplo faz. Portanto, o endereço de memória é um endereço de 32 bits, que é computado como o valor do registro base, que é o valor que está no registro S3, neste exemplo, mais o offset, que não é mais do que um imediato de 12 bits. Neste caso, sempre com sinal. Portanto, nós podemos somar ou subtrair, portanto, posições de memória, andar para cima e para baixo na memória, para uma direção ou para outra. Só para mostrar um exemplo, se tivermos uma load word, uma instrução load word deste tipo, o que estamos a fazer é que e se tivermos ali o S3 a apontar para o endereço 4, o que estamos a fazer é somar 8 bytes ao endereço 4 e, portanto, o que vai ficar em T0 é o endereço 4 mais 8 em hexadecimal C. Okay? Seria 12, portanto, em decimal, portanto, C em hexadecimal. O que é importante aqui é vocês notarem que uh, nós saltamos, quando queremos saltar de palavra a palavra, como cada palavra tem 4 bytes, estamos sempre a somar de 4 em 4, ou a subtrair de 4 em 4. Portanto, os operandos em memória, portanto, no fundo, a memória principal é utilizada normalmente para nós mantermos estes dados compostos, ok? Portanto, arrays e outras estruturas de dados dinâmicos, etc. E para começar a fazer operações aritméticas. Sempre que nós queremos fazer operações aritméticas com dados que estão em memória, temos de fazer duas coisas. Primeiro, carregar os valores da memória para registro, utilizar o load word e fazer a operação que temos a fazer. E de seguida, se quisermos voltar a guardar o resultado, guardamos o resultado fazendo um store word do registro para a memória. Ok? Portanto, precisamos de estas três operações no fundo. Ir buscar a memória, fazer a operação, armazenar novamente. A memória, não esquecer que a memória RISC-V é endereçada ao byte, ou seja, vocês podem buscar um byte específico. Há operações para ir buscar bytes específicos, por exemplo, a operação LB, Load Byte. Portanto, cada endereço efetivamente identifica um valor de 8 bits, ou seja, um byte. Cada endereço identifica um byte. A memória as palavras é que estão alinhadas em memória, portanto, e os endereços têm de ser múltiplos de 4. Além disso, o RISC-V segue a arquitetura, o tipo, é do tipo Little Endian. O que isso significa é que o bit menos significativo está no endereço mais baixo da palavra. Ok? Portanto, neste exemplo, por exemplo, este bit aqui, que está aqui junto a este LSB, portanto, Least Significant Bit, este bit aqui que eu estou a apontar, tem o endereço 0.
este tem o endereço, o seguinte ao lado esquerdo tem o endereço 1, o seguinte ao lado esquerdo tem o endereço 2, e este aqui é o byte mais significativo, tem o endereço 3. A seguir temos o endereço 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Portanto, se nós quisermos ir buscar um byte específico, por exemplo, este aqui, este byte tem o endereço 6, ok? Portanto, 4, 5, 6. Muitas vezes nós trabalhamos com palavras, ou a maior parte das vezes, e portanto não nos temos de preocupar tanto com isso. Temos a ir dando os saltos de 4 em 4, ok? E portanto é muito comum no código nós termos load words e store words que têm imediatos, que são múltiplos de 4. Tal como neste exemplo que eu vos estou aqui a mostrar, neste caso vamos assumir que temos o código C, em que a variável G está no S1, a H está no S2 e temos um array cujo endereço base está no S3, ok? E nós queremos aceder ao oitavo, exato, ao oitavo elemento desse array, ok? Portanto, se queremos, se compilarmos isto para o RISC-V, o índice 8 requer um offset de 32, ou seja, eu tenho de somar 32, ou seja, 8 vezes 4, porque são 4 bytes por palavra. Ok? Portanto, tínhamos de fazer um load word do que está no registro base S3, portanto, o array A, é o array A, somar os tais 32 para ir ao índice 8 e colocar o resultado portanto, num registro temporário, neste caso T0, e depois a seguir fazer a soma com o H, neste caso o H estaria no S2 e colocar o resultado em S1, que é o G. Se quiséssemos depois, em vez disso, voltar a colocar em memória o resultado, então, como nós queremos, neste caso, colocar no índice 12, vamos ter o código em RISC-V, seria 12 vezes 4, portanto, eu teria de fazer um store word e somar ao endereço base do array, que está em S3, o 48 bytes. Ok? Só para recordar isto, que às vezes é um erro comum. Há operações de load e store também ao byte e half word, portanto 16 bits. Ou seja, vocês podem ir buscar um bit, 16 bits ou 32 bits. Ok? Um byte, 2 bytes ou uma word, que são 4 bytes. Isto é muito típico em processamento de strings, por exemplo. Ora bem, então por isso nós temos operações de load e store para esse tipo de operações. Portanto, tipo, temos a operação load byte que carrega para T0 um byte específico dado por este endereço, ok? T1, o que está em T1, o ponteiro T1 mais 0, e também temos load half word, ok? Portanto, que são os 16 bits. No caso de utilizarmos o LB, estendemos o sinal para 32 bits, ou seja, se tivermos um número negativo, portanto, naqueles 8 bits, estendemos com 1, ok? Para se manter no número negativo. Mas se eu quiser sempre estender com 0, então utilizo o load byte unsigned. No caso do store, depois temos para as instruções store, eu posso armazenar um byte numa posição de memória e nesse caso eu não tenho de me preocupar em fazer extensão de sinal ou extensão de zeros. Porquê? Porque se eu estou a armazenar em memória, é colocar o valor que está no lado direito, no lado menos significativo do registro, neste caso, por exemplo, store byte do T0, eu vou buscar o byte menos significativo que está naquele registro e vou colocá-lo diretamente naquele endereço de memória que é indicado por esta segunda parte da instrução. Ok? E, portanto, eu não preciso estender nada porque a memória é endereçada ao byte. Ok? Portanto, eu trato aquilo como um byte. Ao contrário do load word que eu estou a colocar uma coisa num registro e um registro tem sempre 32 bits e é tratado como algo que tem 32 bits. Eu tenho de me preocupar com a extensão do sinal. Daí não existir um SBU, não é precisa a instrução SBU. Ora bem, porque é que eu fiz este desvio? Porque as load instructions, como vos disse no vídeo anterior, as instruções load são do tipo I
mas as store precisam de um tipo diferente, ok? E é o tipo S, ok? Porquê? Porque o padrão destas instruções de store word, store byte ou store half word, usa um imediato como um offset constante, ok? Da mesma maneira que o load, mas precisa de dois registros de fonte. É o endereço base da memória, mas também o valor que eu quero armazenar em memória. Ou seja, no fundo, eu preciso do RS2, enquanto que no caso do load word, o que eu precisava era do RD, do registro de destino. É essa a razão. E, portanto, o formato S é diferente do formato, peço desculpa, do formato utilizado pelas instruções, pelo formato I, que é utilizado pelo load. Ok. Portanto, então aqui eu preciso então dos tais dois registros. É um registro, o RS1 vai ser a base, portanto, a base do endereço de memória. O imediato vai servir para eu indicar qual é que é o índice, portanto, a que eu estou acedendo na memória. Portanto, vou somar ou subtrair, portanto, o que for necessário a partir desses bytes. Reparem que neste caso o imediato mantém-se de 12 bits, mas 7 bits vêm de um sítio e 5 bits vêm do outro. Porquê? Eu quero que os meus registros, o meu RS1 e o RS2, se mantenham na mesma posição. E como não preciso do RD, vou reaproveitar aqueles 5 bits que me são úteis para eu fazer o imediato. Portanto, o imediato vem de dois locais diferentes. Este é o formato, então, destas instruções. E como eu estava a dizer, portanto, fundamentalmente o imediato vai ter de ser separado, ok? Para o RS1 e o RS2 estarem sempre no mesmo local. Há as instruções do tipo branch, chamam-se SB, porque como nós vamos ver, são muito parecidas, o formato é muito parecido com o tipo S, ok? Mas é para branches. Portanto, a ideia aqui, eu tenho mais uma vez, o padrão é que eu tenho um valor imediato, vai ser o offset do branch, o salto que eu vou dar, o número de bytes ou de half words, na realidade, que eu vou dar, e dois registros source, portanto, origem, que eu vou ter de utilizar para comparação. E depois, o endereço do alvo vai ser o PC mais o offset, o program counter mais o offset, porque eu estou num dado local do código e vou saltar. E, portanto, preciso de saber em que local é que estou do código, o program counter, e, portanto, o program counter aqui é usado de forma implícita. O que é explícito é o offset que está no imediato. Os branches são todos estes que vocês conhecem, branch unequal, branch unequal, etc. Or equal, etc. E, portanto, se repararem, é muito parecido com o formato S, ok? Portanto, é muito parecido com o formato S, porque tem, e daí chamar-se SB, mas é um S para branches, e, portanto, temos aqui o RS1 e o RS2, portanto, o primeiro, portanto, no caso do branch, portanto, são estes os dois registros que nós vamos comparar, o RS1 e o RS2, e depois precisamos do offset, ok? Que é para saber qual é o salto que vamos dar, e isso é dado por estes. Mais uma vez, vou reaproveitar o espaço do RD, ok? Que não vai ser preciso, e aquele outro cantinho, aqueles 7 bits, para fazer um imediato, mais uma vez, de 12 bits. Portanto, quando nós estamos, por exemplo, a comparar RS1 com RS2, se a condição for verdadeira, dizemos branch taken, ou seja, eu vou saltar, ok? E então o PC, o novo program counter, passa a ser o PC mais o offset, vou dar o salto. Notem que o offset, no entanto, não é o número de bytes, é o número de half words. Daí que o offset, na realidade, é igual ao imediato shiftado de 1. Ok? Isto porquê? Porque os saltos, tanto em RISC-V, são feitos de 2 em 2 bytes. Pronto. Porque há operações de half word e, portanto, e por essa razão, vamos em múltiplos de 2. Caso a condição não seja verdadeira, não fazemos nada, continuamos. O program counter continua a avançar sequencialmente. Notem que, no momento de execução, o PC já está a apontar para a próxima instrução e, portanto, o offset tem de ser aplicado relativamente a esse valor.
Ok, reparem aqui, está aqui um ponto importante e pode ser considerado, no fundo, uma limitação que se pode ultrapassar, e já vamos ver daqui a pouco como. O imediato só tem 12 bits e, portanto, isso significa que eu só posso dar saltos de aproximadamente 2 elevado a 12 half words, ok? Ou 2 elevado a 13 bytes. Portanto, estou relativamente limitado no tipo de saltos que vou fazer. Isso não costuma ser o problema, porque as instruções branch são instruções que normalmente não têm saltos muito longos. Portanto, eu faço branch, tenho um branch, da condição de negativa eu tenho um pedaço de código, portanto é um if, pedaço de código. Caso contrário, else, tenho outro pedaço de código. Mas tipicamente os saltos estão próximos, portanto, porque o if, then, else está relativamente próximo. Aqui estão as várias instruções com este tipo de formato. E finalmente vamos saltar para as instruções do tipo U. Vamos, do tipo U, mas portanto, com o UJ, ok? Um, uh, Basicamente, o padrão é simples, utilizamos um imediato como offset relativamente ao program counter. E isto é utilizado pela função jump and link, é utilizada em procedimentos, se bem se recordarem. Portanto, é relativamente mais simples. Aqui o que acontece é que nós só precisamos, temos o opcode, temos apenas o registro de destino, ok? Um, e mais nada. E mais nada, quer dizer, e depois ficamos com o resto livre. E, portanto, temos 20 bits para o imediato. Portanto, o imediato é relativamente grande, ok? E, portanto, isso significa que nós podemos dar saltos maiores. O que faz sentido, porque isto é um jump para procedimentos. E os procedimentos, ao contrário dos branches, estão normalmente mais longe do pedaço de código que os chama, ok? Porque nós temos um procedimento, depois um bocado mais abaixo temos outro procedimento, mais abaixo outro procedimento, e portanto os procedimentos podem estar muito longe. Portanto, é bom termos 2 elevado a 20 half words de distância para chegar ao nosso destino, ok? E portanto aqui o que acontece é que no registro, no RD, nós ficamos com a próxima instrução, que no fundo é aquilo que nós utilizamos para colocar no registro RA, é o Return Address, portanto, para os procedimentos. E no Program Counter, colocamos o Program Counter onde estamos, mais o offset, mais uma vez shiftado de 1, porque isto salta de half word em half word de 2 em 2 bytes, e não de 1 em 1 byte. Portanto, nós agora já conseguimos dar saltos maiores, até 1 megabyte de distância, portanto, mais ou menos 2 elevado a 20 localizações. Reparem que a codificação é assim awkward, é um bocadinho esquisita, ok? Isto é só para simplificar a implementação do hardware, ok? Portanto, não é por mais nada. É só para simplificar. Porque nós primeiro temos que colocar o bit 19 do imediato, depois temos que colocar os bits de 9 a 0, entre 0 e 9, depois o bit 10 do imediato e depois de 18 a 11. Mas isto é só mesmo para simplificar o hardware. Aliás, reparem que isto também acontece e agora vou até andar um bocadinho atrás nesta instrução, ok? Nós aqui também tivemos uma codificação um bocadinho estranha, ok, deste imediato, ok? Reparem, portanto, aqui ficamos com o bit 11, mais os bits de 9 a 4, o bit 10 fica aqui, mais os bits de 0 a 3. Isto é diferente do formato S anterior, que era mais limpinho, ok? De 0 a 4 e de 5 a 11, ok? Isto é porque os formatos das instruções são diferentes e, portanto, para a implementação em hardware ser mais simples, há os imediatos às vezes ficam com posições estranhas, ok? Dos bits. Mas a razão é mesmo, sempre a mesma, simplificar a implementação do hardware. Há uma instrução também que utiliza o JAL, que nós usamos, que se usa muitas vezes no código, que é o jump, quando queremos fazer um jump para um label. Já agora, o label, nós normalmente não colocamos o número do salto, o que é comum é nós colocarmos o label, e portanto o label, no fundo, é o label que está aqui, é o target offset shiftado de 1 para saltarmos 2 em 2, como disse, de 2 em 2 bytes. Mas, portanto, o jump pro label é apenas ignorar, no fundo, não ter um return address e saltar apenas para um dado local. Ok, finalmente, o último tipo são as instruções tipo U.
que têm como padrão utilizar um imediato para formar constantes grandes, ok? E há dois tipos de funções que utilizam constantes grandes, a instrução Load Upper Immediate, ou LUI, e AUIPC, ok? São parecidas, ok? O formato, como vocês estão a ver, é muito, eh, é de tipo U, ok? Portanto, é muito parecida com a anterior, se bem que aqui já não é tão estranho, a forma como os bits estão colocados, portanto, são colocados dos bits 11 aos bits, ao bit 31, até ao último bit. Ou seja, o que nós fazemos é que nós colocamos aqui um imediato de 20 bits, ok? E no registro RD nós vamos shiftar tudo 12 bits, ok? E colocar o resto a zero. Portanto, vamos escrever o imediato nos 20 bits mais significativos. Então ficamos com uma constante grande. Isto é normalmente combinado com uma instrução do tipo add immediate para construir uma constante de 32 bits. Portanto, é assim que eu coloco num registro uma constante muito grande. Se precisar de fazer uma operação com números grandes, por exemplo, uma operação de adição com números grandes, por exemplo. A instrução add upper immediate to PC é muito parecido, com a diferença de que eu vou utilizá-la para incrementar, ok? Vou-lhe somar também o, o, o program counter, o valor do program counter. Portanto, já se está a ver que isto é para fazer saltos. Portanto, isto, nós vamos fazer vamos adicionar o imediato, a parte de cima do imediato ao PC, ok? E isto é bom para eu conseguir fazer endereçamento baseado no program counter. Portanto, é muito típico, padrões comuns da utilização desta instrução são utilizar o AUIPC com o JALR, ok? Que é para fazer um salto muito maior, ok? Ou então para carregamento de dados de memória relativamente ao program counter. Muito bem, com isto terminamos esta aula de hoje, esta terceira parte e a aula completa. Ficam aqui algumas recomendações de leitura, algumas que considero obrigatórias, porque foi a matéria que eu estive a dar. De revisão, as secções 2.4 e 2.9 são matérias que vocês já deram em IAC, mas que é útil aqui, portanto é bom que vocês as revejam. E finalmente também algumas leituras opcionais, se estiverem interessados. Ok, muito obrigado, espero que tenha sido útil e até breve.